Geometria sagrada, o que é, afinal? Será que é só uma ferramenta de design para criar coisas bonitas e harmônicas? Ou será que há algo mais, tipo a linguagem secreta com que o universo foi escrito? Hoje, a gente vai mergulhar nesse conceito fascinante que mistura arte, ciência e espiritualidade. Há milênios, a humanidade se sente atraída por padrões como este, a famosa flor da vida. A gente encontra esse padrão gravado em templos antigos e lugares sagrados no mundo todo. É como um eco silencioso de um conhecimento antigo, profundo e, quem sabe, universal. Mas olha, não pense que isso é coisa só do passado, não. Esses mesmos princípios são tipo a espinha dorsal do design moderno. É quase uma fórmula secreta por trás do equilíbrio e da harmonia que a gente vê em tudo, de logotipos até projetos de arquitetura. E agora, a parte que talvez seja a mais intrigante de todas. Esses padrões não são uma exclusividade nossa, dos humanos. A natureza usa eles em todo lugar. Pensa na espiral de uma concha, ou até no formato de uma galáxia. Pois é, a mesmíssima geometria fundamental parece estar em ação ali. Então, peraí. Qual é a ligação entre o sagrado, o moderno e o natural? O que esses mundos que parecem tão diferentes têm em comum? É exatamente essa a pergunta que a gente vai tentar responder agora. O fato é que esses padrões que se repetem o tempo todo sugerem que existe uma ordem por baixo de tudo, né? E basicamente existem duas grandes maneiras de interpretar essa ordem, duas perspectivas que levam a visões de mundo bem diferentes. De um lado, a gente tem a visão mais racional, a geometria como uma ferramenta, um conjunto de princípios para criar coisas equilibradas. Do outro, uma visão bem mais mística, a geometria como a própria linguagem da criação, sabe? Como se fosse um projeto divino que estrutura todo o cosmos. Vamos explorar cada um desses lados. Ok, vamos começar pelo lado prático da coisa. Aqui, a geometria sagrada perde todo o seu misticismo e é vista como, basicamente, uma caixa de ferramentas super poderosa para designs. O ponto-chave aqui é a funcionalidade. Formas como a famosa proporção áurea não são vistas como algo divino, mas sim como ferramentas incrivelmente eficazes para a gente conseguir um resultado que o olho humano acha bonito e harmônico. É uma abordagem totalmente focada no resultado visual. E isso não é só teoria, não é só papo. A gente vê a aplicação prática disso em obras como os Poemóveis. Aqui, a geometria não é um símbolo de algo maior. Ela é a própria estrutura que dá vida e forma ao objeto de arte. É a geometria em ação, pura e simples. Portanto, para um designer, o foco é no como e não necessariamente no porquê cósmico da coisa. A geometria é um meio para um fim, criar valor, elegância, função. As interpretações espirituais ficam de lado, para a gente focar na técnica, no ofício. Agora, vamos virar a chave completamente. Se a gente olhar pelo lado da filosofia espiritual, a geometria não é uma ferramenta que a gente usa, mas sim o próprio tecido do qual a realidade é feita. Nessa visão, a geometria sagrada é a planta baixa de tudo que existe. Cada forma, cada proporção seria uma expressão das leis universais que governam tanto a matéria quanto a consciência. É quase como se fosse a matemática da alma do universo. Essa imagem aqui ilustra essa ideia de um jeito brilhante. Tanto a obra de arte que foi meticulosamente planejada por alguém, quanto a espiral que cresce organicamente na natureza, as duas são vistas como manifestações do mesmo princípio divino. Uma é uma criação consciente, a outra uma manifestação espontânea da mesma fábrica geométrica. A busca aqui não é por conhecimento técnico, mas por uma realização, uma sacala intuitiva. A ideia é que, ao meditar sobre essas formas, a gente consiga alinhar a nossa própria consciência com a estrutura fundamental do cosmos. É uma viagem bem mais profunda. Tá, mas como é que essas formas complexas que inspiram tanto designers quanto místicos realmente nascem? A resposta, por incrível que pareça, começa com algo surpreendentemente simples. Essa forma é a Vésica Piscis. Simbolicamente, ela representa a união dos opostos, o nascimento da dualidade a partir da unidade. Mas, geometricamente falando, é só a sobreposição de dois círculos idênticos. É a primeira etapa da criação. O processo é de uma elegância. Olha só, a gente começa com um círculo, a unidade. Daí, a gente vai até a borda dele e cria um segundo círculo. E naquele espaço compartilhado, a Vésica Piscis, surge a primeira forma complexa. É o primeiro passo para fora da singularidade, do um. E o que acontece se a gente simplesmente repetir esse passo? Pois é, a partir da Vésica Piscis, continuando a adicionar círculos, olha o que emerge. Esse padrão incrivelmente complexo e harmonioso, a flor da vida.
A complexidade nasce da simplicidade. Com isso, a gente chega ao centro da questão. Vimos os dois lados da moeda, a geometria como uma ferramenta pragmática e como uma filosofia profunda. E aí, onde isso nos deixa? Resumindo, como ferramenta, a geometria oferece regras para criar beleza. Como filosofia, ela oferece um mapa para a gente tentar entender a realidade. E a ponte entre esses dois mundos é o ponto crucial. Os dois partem das mesmas formas, das mesmas proporções. No fim, o designer e o místico estão olhando para o mesmo padrão. Talvez a resposta não seja ou um ou o outro. Talvez seja os dois. A geometria sagrada pode ser, ao mesmo tempo, um guia prático para a criação e um portal para a contemplação. O significado dela, no final das contas, depende da intenção de quem a observa. Isso nos deixa como a última pergunta para reflexão. Quando a gente reconhece um padrão na natureza ou o utiliza no design, será que estamos impondo nosso próprio sentido de ordem no mundo ou estamos descobrindo uma ordem que sempre esteve lá? A resposta, talvez, esteja no olho de quem vê.